Nesse vídeo eu quero tratar com você a respeito da seguinte questão: o que está valendo mais a pena agora, nesse momento? Comprar ações ou comprar títulos públicos? Bem comigo. E como eu disse no começo desse vídeo, a pergunta é: Luan, com o Ibovespa em alta, mesmo com a correção de mercado em virtude do conflito bélico, temos aí uma alta acumulada nesse ano de 12,6%, afora a alta do ano passado. Mesmo com essa alta, está valendo mais a pena comprar ações ou comprar títulos públicos, especialmente PCA+, que continua acima de 7% de ganho real? Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever aqui no canal e, para quem puder, torne-se membro. Lá você tem vários conteúdos exclusivos, vídeos exclusivos de análise de empresas, planilha de preço-teto, acompanhamento da minha carteira pessoal e muito mais. Pois bem, não sei se você conhece esse livro aqui, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. A conclusão básica aqui é a seguinte: que num período longo de 200 anos, investir em ações sempre compensou mais. Ou seja, a conclusão é: para períodos longos, as ações vencem com folga, especialmente pelo efeito da composição no longo prazo. No longuíssimo prazo, e aí eu estou falando de 20, 30, 40, 50 anos, você ganhar 1% ao ano a mais, que seja, gera um distanciamento gigantesco. Então, num período de 50 anos, eu vou te mostrar aqui o impacto, vou pegar um período de 50 anos, 200 é demais. Você ganhar 1% a mais em um investimento vai gerar uma diferença astronômica. Vou te mostrar o impacto para você ver que mesmo que você ganhe só 1% a mais nas ações, no longo prazo, vale mais a pena as ações. Só que a resposta não é óbvia agora, porque a gente sabe que comprar na alta não é o melhor caminho. E aí eu vou te mostrar aqui alguns exemplos para você tomar uma decisão mais consciente e racional. Para tanto, vamos utilizar aqui a calculadora de juros compostos lá do Investidor 10. Então, a gente vai colocar aqui um valor inicial de R$ 10.000 num período de 50 anos sem aportes, conseguindo uma taxa de juro de 12%, se fosse para eu conseguir isso, sei lá, na renda fixa, em títulos no geral, e 13% nas ações. Então, primeiro com renda fixa, 50 anos, como eu falei, sem investimento mensal, só o valor aplicado inicialmente. Ao final de 50 anos, eu teria um total de 2.890, quase 2.900. Beleza. Eu vou colocar só mais 1% aqui. Agora, como se eu tivesse colocado esses R$ 10.000 em ações. Olha a diferença. De 2,9 milhões, eu saí para 4,5. E se eu adicionasse só mais 1%, ou seja, 2% a mais, eu teria uma diferença dobrada, de menos de 3 milhões para 7. Então veja o impacto de 2 pontos percentuais no longuíssimo prazo. Agora, eu preciso ter essa perspectiva de ganho adicional, acima da renda fixa. Por quê? Do contrário, de nada adianta investir em ações. E esse percentual adicional depende do preço que eu pago. Se eu pagar caro demais, mesmo em uma empresa excepcional, eventualmente, se ela não conseguir surpreender o mercado por vários e vários anos, a minha perspectiva de retorno pode acabar sendo o quê? Não de 13, 14, mas talvez de 10. E aí, no longo prazo, eu perderia feio na renda fixa. Acumularia 1,1 milhão contra 2,9 milhões da renda fixa. Portanto, a decisão de investir em ações no longo prazo deve ser prioridade desde que elas estejam num preço atrativo, que me deem uma perspectiva do ponto de vista conservador de obter pelo menos 1% a mais que a renda fixa. Se não, eu devo comprar títulos. É assim que o Warren Buffett pensa. Por isso que ele tem lá 380 bilhões de dólares em caixa, porque ele entende que comprar ações hoje, especialmente nos Estados Unidos, um mercado já bem precificado, traz uma perspectiva de retorno inferior a comprar títulos de curto prazo. São T-bills, que é onde está o caixa do Warren Buffett. Essa é a decisão do investidor. Eu preciso ter um prêmio de risco nas empresas ao comprar ações. Se não, vou comprar títulos. E esse prêmio de risco não precisa ser muita coisa. 0,5%, 1% já está valendo, porque esse prêmio ele varia conforme as condições de mercado. Tem momento que o mercado exige 3%, outro 4%, 5%, às vezes 1%, às vezes nem exige nada. Às vezes está igual a taxa de juro. Quer saber como? Olha só, hoje a taxa de juro americana está em 3,5%, tá certo? Então investir em título público americano significa, que eu vou ganhar de 3 a 4%.
Vou arredondar para 4. Beleza. Agora, note aqui esse indicador. S&P 500 PE Ratio. O que é isso? É o índice preço-lucro do S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana. Ele está aqui, ó, 29,5. Isso quer dizer o quê? Que se eu dividir, olha só, 100 por 29,5, eu tenho um retorno anualizado de 3,38, abaixo que a taxa de juro de curto prazo. Então a decisão do Warren Buffett é racional. Por que ele faz isso? Porque eu não estou tendo prêmio de risco. Ah, mas o mercado negocia 29,5 porque acredita no crescimento assim exponencial das empresas. Sim, mas é crença, é expectativa. E se essa crença não for atendida, você sabe o que acontece. Então você precisa ser um investidor pé no chão, cético, conservador nas suas projeções. Senão o equity vai ser uma fraude. Em que sentido uma fraude, Lan? Ué, eu paguei 30, 40, 50, 100 vezes lucro na empresa, pressupondo que ela cresceria 30, 40, 50, 100% ao ano do seu lucro líquido, e simplesmente isso não aconteceu. Logo, foi uma fraude. E eu caí como um otário. Então, essa é a grande visão. Não basta ter o pensamento de que eu estou comprando as melhores empresas, então não vou perder dinheiro. Errado. Não é nem uma questão de perder dinheiro. É uma questão de não ganhar dos títulos. Porque, vamos lá, como você sabe, investir aqui em títulos públicos te dá uma perspectiva de não tomar calote. Então o retorno que você compra aqui é quase 100% garantido. Não dá para falar 100%, porque eventualmente pode ter moratória, ter risco de inflação, beleza. Mas aqui, dentro de um país, teoricamente, é a forma mais segura de você investir o seu dinheiro. Então esse aqui é o parâmetro, a referência. Por isso que o mercado olha para a Selic, para o CDI, porque é a referência. Então eu preciso fazer conta, basicamente é isso. Depois que eu já escolhi as melhores empresas da bolsa, fiz meu filtro, empresa boa, não estou aqui tratando do qualitativo nesse vídeo, é só do quantitativo. Beleza, fiz meu filtro, tem aqui uma pré-seleção, aí eu vou tomar a seguinte decisão. Tenho títulos de um lado, ações do outro. Qual deve me remunerar mais nesse preço? E como que eu faço isso? Basicamente, exigindo que as ações me remunerem numa projeção de fluxo de caixa conservadora, cenário conservador barra pessimista. Ser pessimista é estratégico, já que você, geralmente, sendo pessimista, não vai ter surpresas negativas, geralmente, exigindo uma taxa como essa que está pagando no Tesouro. O mercado adota, no Brasil, a taxa de longo prazo do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tá certo? E qual seria essa taxa? Essa aqui, ó, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, 2037. Está pagando IPCA mais 7,38. É uma taxa, portanto, de 10 anos. Em renda fixa, nós consideramos um ano 252 dias úteis. Eu multiplico por 10, 2.520 dias úteis. Eu, particularmente, prefiro analisar a taxa de 5 anos, porque eu acho complicado você projetar 10 anos de fluxo de caixa no modelo de valuation. Tem muita imprevisibilidade aí. Então eu prefiro pegar uma taxa que é a metade disso, que seria de 1.260 dias. Seria algo muito mais próximo do IPCA aí 2032, só que não tem pagamento de juros. O mercado exige isso aqui, por isso que essa é a taxa adotada. E aí, para você verificar aqui o que seria o equivalente dessa taxa no pré-fixado, olha só, 2.520 dias úteis, você busca aqui curva de juros, fechamento Ambima, você vai pegar isso aqui. E olha só, aqui está mostrando para a gente que o IPCA de 10 anos está com uma taxa real de 7,34%, IPCA mais 7,34%. O equivalente no pré-fixado seria de 13,76. Isso dá uma inflação implícita de 5,97, quase 6%. Não é pouco. Como é que eu chego nesse número? Simples. Você vai dividir o pré-fixado pelo IPCA. E aí eu tiro 1 da fatoração. Fatoração, 1 mais taxa dividido por 1 mais taxa. Menos 1. Ó, eu tiro 1, menos 1, vezes 100, 5,98. É o que está aqui. Então essa é a inflação implícita nessas taxas. Então veja que taxa de 10 anos está me pagando 13,5? Loucura, né? Sendo assim, eu deveria exigir pelo menos 13,5, na verdade mais, 14. Tem que ter um pouco de ágio
nas ações. Se eu pegar a taxa de 5 anos, como eu falei, aí eu bato no 13,5. Então veja como você não deveria investir em ações se não for para ganhar pelo menos 13,5. Não dá para justificar essa decisão. Então é melhor comprar título. Eu poderia ponderar o seguinte, eu pondero de fato. Bom, investindo em título eu tenho um problema, porque aqui eu pago imposto de renda no vencimento. E ainda, os juros que caem na minha conta também sofrem tributação. E ainda eu tenho uma taxa, que é de 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia da B3 para títulos públicos. Então eu tenho taxa, que é a despesa, e mais impostos. Tudo isso vai reduzir o meu retorno. Algo que se eu carregar ações por 10, 20, 30 anos, eu vou diferindo o pagamento desse imposto, eu vou adiando. Então eu tenho esse efeito positivo nas ações, de tal modo que eu poderia não exigir um acréscimo ou considerar aqui que, na verdade, voltando aqui nessa taxa, 13,5%, esse 0,5% aqui, eu poderia retirar e colocar 13% por conta desses efeitos do diferimento tributário e a ausência de taxa de custódia a investir em ações. Então 13 para mim seria suficiente em ações. Você pode fazer essa ponderação, mas no mínimo 13. 13 hoje. Se não, para que eu vou investir em ações? Então você pode perceber que a taxa de hoje é bem atrativa, né? Tanto no pré-fixado quanto no IPCA+. E veja como a taxa que eu vou ganhar depende do preço que eu pago, até mesmo num título público. Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, eu vou pegar esse pré-fixado 2032. Ele está me prometendo hoje 13,6. Mas, no momento da emissão desse título, não significa que ele foi emitido com essa taxa. A taxa vai variando. E aí o preço do título varia também. Porque, basicamente, é tudo uma questão de uma fórmula chamada do valor presente. Que é o quê? Valor presente é igual a valor futuro dividido por 1 mais taxa de juros elevado no período. Vamos supor que seja só um período. Então, vamos supor que seja um período e o valor futuro seja R$1.000. Então, meu valor futuro é R$1.000. Eu vou dividir por 1 mais taxa. Vamos supor que a taxa de juros seja, então, de 13,6%. 1,13, né? Já somando 1 mais 13,6. Como é só um período, então, é só fazer essa conta aqui, que eu chego a R$880. Então, no período de um ano, para eu ganhar 13,60, eu tenho que comprar o título aqui pré-fixado, que vai valer 1.000 no vencimento, no valor de 880. Então, eu não posso pagar mais do que 880, senão minha taxa vai cair. Porque olha só, se eu colocar 1.000 dividido, olha como o preço vai mudar. Por 1,13, só ganhar 13%, não 13,60, então eu poderia comprar até 884. Então o preço que dita o meu retorno é simples assim. Então essa lógica dos títulos públicos, matemática, se aplica às ações também. O problema das ações é que, ao contrário do título, você não sabe com 100% de certeza qual vai ser o seu fluxo de caixa. Ele é incerto. Por isso que o ideal é você buscar investir em empresas com fluxo de caixa que seja mais estável e de maior previsibilidade. E ainda assim você vai exigir uma margem de segurança, que é um distanciamento entre o preço de mercado e o valor intrínseco. Então o preço de mercado ele tem que estar distante do valor intrínseco. Então o valor intrínseco tem que estar aqui e o preço de mercado tem que estar aqui. Igual, fica muito arriscado, porque você não tem certeza de que aquele fluxo de caixa realmente que você projetou vai se concretizar. Dito tudo isso, eu vou te dar exemplos. E aí eu quero te dar um exemplo clássico. Ambev está subindo em linha com o Ibovespa esse ano, né? 12%, só que nos últimos 5 anos não conseguiu entregar retorno de fato. Mas e se eu te disser que dependendo do preço Ambev vale a pena? Sim, Ambev hoje negocia 15 vezes lucro. Isso quer dizer que comprando nesse preço eu estaria ganhando 6,6%. Só que a gente tem que projetar no modelo o crescimento do lucro da Ambev. E qual é esse crescimento potencial? O crescimento potencial é basicamente o quanto a empresa retém de lucro. Então, aqui eu tenho um payout na média de 81%. Eu vou até jogar um pouquinho para baixo e colocar então um payout de 80%, portanto uma empresa de dividendos. Logo, eu retenho 20% de lucro. Claro, né? Eu pago 80 para os acionistas e retenho 20. Então eu tenho 20 vezes o quanto ela entrega de retorno sobre o patrimônio líquido no longo prazo. E esse ROI está aqui na casa dos 18% aproximadamente, como você pode perceber nessa linha. Então eu vou multiplicar por 18. Logo eu chego num crescimento potencial do lucro líquido ao longo do tempo de 3,6%. Eu sempre coloco um pouco para baixo, porque esse é o potencial máximo. Então eu coloco de 3,5% no caso da Ambev. E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso verificar qual foi o lucro líquido de 2025. Peguei aqui o último demonstrativo de resultado da Ambev e foi de 15
15,9 bilhões, quase 16 bilhões de reais. Foi um crescimento muito bom em relação ao ano de 2024, mais de 7%, mas não se engane, porque no longo prazo isso aqui não parece sustentável, sabe por quê? Porque se você for subindo um pouco aqui as linhas da demonstração de resultado, você vai notar que o lucro bruto, ele não cresceu. Veja que o lucro bruto foi de 45,8 bilhões em 2024 e foi de 45,3 bilhões em 2025. Então, basicamente, a empresa cresceu o resultado acima da inflação, que foi de 4%, por controle de despesa. Olha só, ela reportou menores despesas logísticas, saiu de 11,5 bi para 10,9. Menores despesas comerciais, de 8,6 para 8,3. Despesa administrativa caiu de 6,2 para 5,8. Ou seja, ela está ganhando aumento de resultado não por crescimento do lucro bruto, nem da receita, que até caiu um pouquinho, por ser uma empresa muito madura e já com uma participação de mercado gigantesca. O que ela está fazendo aqui é eficiência, mas eficiência tem um limite. Uma hora você bate no teto. Então, eu iria por esse caminho de esperar entre 3 a 3,5% de crescimento no fluxo de caixa. E na perenidade, 3%, que seria uma prática que a gente adota em valuation, que seria o máximo do PIB ali, né, no longo prazo. Sendo assim, você não concorda que um fluxo de caixa esperado para o acionista em 2026 seria 15,988 vezes 1,035, que é adicionar 3,5% a esse lucro de 2025? Logo, 16,5 bilhões de reais, e projetar isso por mais 4 anos, como eu prefiro fazer? Diante disso, o valuation de Ambev, exigindo-se pelo menos 13%, como a gente viu, se não faz sentido comprar ações, preço justo, 10,66. Logo, com uma leve margem de segurança, abaixo dos R$10, eu conseguiria ganhar 13% em Ambev. E se isso é suficiente para mim, eu poderia comprar Ambev. Só que comprar Ambev agora não seria uma decisão racional. Porque o preço que ela está negociando, sabe quanto que eu tenho perspectiva de retorno, segundo essas premissas? 10%. Eu vou mudar aqui para 10% e você vai ver o resultado. Olha aí, preço justo, 15,24. Preço de mercado. Então você acha que eu vou investir em ações para ganhar 10? Agora, se a taxa de juros de longo prazo cair para 5, 6, 7, seria um excelente negócio comprar Ambev a 15. Mas eu te pergunto, o que importa é o agora. Meu cuja oportunidade é o do agora, não pensar numa especulação dessa. E provavelmente, numa ocasião como essa, você teria ações entregando mais retorno potencial, eventualmente até com o mesmo nível de risco. E saiba você que não só a Ambev está cara nesse nível, Copel também. Fiz um vídeo recente para os membros explicando o valor intrínseco da Copel e mostrei que ela está aí negociando também com uma exigência de retorno de só 10%. Então a lógica é empresarial. Se você é um empresário, você vai alocar o seu recurso onde está te entregando mais retorno potencial, com premissas conservadoras, com margem de segurança. Agora, significa que, por conta desses dois casos, eu não investiria em ações agora? Não, porque existem outras oportunidades e até por isso você não poderia ficar apegado ao Ibovespa ou a índices, porque o índice é uma carteira teórica cheia de ativos. Se você segue ali pela seleção individual dos ativos, você vai olhar caso a caso. E na minha comunidade eu te ajudo muito com isso. Por isso eu vou te dar aqui um último exemplo. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já começou a fazer a separação dos documentos para imposto de renda? Vai começar agora. Mas se eu te disser que você não precisa mais fazer isso com os investimentos da Bolsa de Valores e com segurança, e que você pode fazer isso em menos de 5 minutos, é uma realidade. E essa realidade é trazida pelo aplicativo da Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3. Eu vou te mostrar aqui o aplicativo por dentro. Quando eu abro aqui o meu aplicativo da Grana, eu tenho aqui tanto o IR mensal para automação do imposto de renda, mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó, declaração, preenchimento automático. Por meio dessa declaração, essa ferramenta aqui, o Grana, ele emite para você um documento com tudo preenchidinho, tudo certinho para fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, etc, ETFs e tudo mais. E aí você importa isso no programa da Receita Federal, poucos cliques, menos de 5 minutos, você faz a declaração com a segurança da indicação da B3. Então teste o Grana, baixe o aplicativo aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo e pega tudo isso aqui, resolve seu plano de imposto, com o cupom MIRAI você vai receber um descontaço. Link na descrição. E aí finalizando aqui com o exemplo da BB Seguridade. No caso da BB Seguridade, mesmo esperando um lucro em queda, já que ela teve um lucro de mais de 9 bilhões de reais em 2025, como eu já falei em várias oportunidades, esperando uma queda para 8,3 bilhões, eu coloquei aqui uma taxa de desconto de 15%.
20%, equiparando até com o CDI, nem precisaria fazer isso, mas eu quero margem de segurança. Mesmo assim, preço justo 41,20. Margem de segurança em relação ao preço atual de mais de 20%. Logo, nesse caso, me parece racional fazer compra de ações. Portanto, veja, mesmo que a maioria das ações estejam caras, se você ainda tiver coisa boa que te pague mais sob perspectivas conservadoras e com margem de segurança do que títulos públicos de longo prazo, a compra de ações, se você tiver paciência para longo prazo, ela é mais óbvia. Desde que é óbvio, você já tem ali seu caixa, já tem ali sua posição permanente em renda fixa. Estou considerando esses pressupostos. Então hoje você tem ainda oportunidades. Então, aquela história de que só porque IPCA mais 7 é compra de IPCA mais 7, isso não é verdadeiro. Porque se está pagando IPCA mais 7, significa que tem ações de alta qualidade que estão negociando com preços mais atrativos, com potencial de retorno ainda superior a esse IPCA mais 7 ou prefixado de 13,5 que seja. Então, essa é a decisão que você precisa fazer. E de novo, na minha comunidade, eu trago vídeos, relatórios, te ajudando com essas contas e com o racional. Fazendo isso, você vai agir como profissional. Eu tenho CNPI, sou profissional do mercado financeiro, consultor de investimentos, e o Buffett faz isso, em linhas gerais. Essa é a ideia por trás de comprar ação ou título. E qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.